Aí, pô, cara, vocês estão arrasando esses trabalhos aí, hein, velho? Pô, Que tá isso, massa, cara. que isso, Grande que isso. Alan. Cara. Seja muito bem-vindo, Alan. Bom Pô, dia, valeu. boa tarde, boa noite, né? Pô, cara. Porque eu brinco que falo que agora a gente pode falar todos os horários, porque como fica salvo, né, Gui? Qualquer horário vai ser horário. Nossa, Sim. E boa madrugada, Claudete, tá ali, acabou de ver. Bacana, agora parece que entrou uma galera, Gui. Parece que o negócio começou a vai, vingar aí. vai ter Maria, gente grande lavando a Maria. louça. Ela vai ter gente lavando a louça ouvindo isso. Pô, Sei cara, é lá, legal, dando cara. comida pro gato, pro cachorro e ouvindo Sim. no podcast. Vai ter alguém Estou fazendo. colocando um foninho de ouvido de vez em quando, e já colocando para fazer as atividades, enquanto eu fico lá em off, lá, cara, assistindo, que é legal, velho. Tá muito legal. Exata. As entrevistas são bem bacanas. É uma honra estar aqui com vocês, mano. Imagina, a honra é nossa, do Papo de Que isso. Beleza, trazer você aqui, pô. Imagina. Só peso Vocês de. estão arrasando muito mais, mano. Que isso, que isso. O Gui vai falar pra você, todo mundo que já passou aqui, aí você vai ver como tá ficando pesado isso daqui. Pô, Se o Alan já deu uma olhada, já viu, né? E a ideia, Alan, não é só pegar a galera da Redkin, a gente quer variar, sim, sabe? claro. Tipo, a gente pegou o César Augusto aqui, né? Aqui de Porto Alegre, que é embaixador do L'Oréal. Grande Sabe quem é que vai ser o próximo depois de ti, Alan? O teu eu já parceiro imagino. aí, Ivaldo Lima, Isso, show de embaixador do bola. L'Oréal de 10. Curitiba, nosso próximo convidado. 10. Então é uma Vamos galera da colaborar junto, cara. pesada. O cara é uma simpatia, é uma humildade, cara. É sensacional. O Ivaldo é show, cara. Show de bola. Ivaldo tá sempre aqui. Daqui a pouco ele aparece aí. Daqui a pouco ele aparece aí. E eu brinco com o Gui, que eu tô vendo aqui, a gente vai vendo. Quando dá tempo, eu olho os nomes ali. Conforme eu olho, eu já anoto aqui. Aí no dia seguinte, eu e o Gui já faz uma reunião. Gui, nome tal, nome tal, nome tal. E quando vai, a gente convida, o negócio funciona. Eu tô com saudade de vocês, cara. Pô, então. Tem que dar um jeito de. Mesmo se não tiver nada da Red, a gente tem que se encontrar em algum lugar, em São Paulo, algum lugar, mano. Exatamente, precisamos É. mesmo. Ainda mais com essa Faz pandemia tempo, aí, né? a gente ficou. Faz muito tempo. Isolado, né, cara? Eu Que acho bom, que tu não bom. foi no nosso último encontro, né, Alan? Tu foi no último encontro, em janeiro do ano passado? Não, no último não. No último não. Eu lembro No que tu último. não foi. Por isso que faz mais tempo ainda. Porque a gente se Pô, reuniu em janeiro e em seguida parou tudo, né, Vavá? De Mas 2019. assim, 2020. 20, 20. 2020. Foi, que a A gente gente tá em tava 21. com o Alan foi 20. Aí depois, isso. Aí depois, já logo em seguida, em março, começou a pandemia, né? Foi exatamente isso. É isso aí. Mas, Alan, Incrível. a nossa ideia Agora já tá com essas lives é que é o seguinte, ó, eu e o Vavá, a gente fez muita live durante esse período parado aí, né? E a gente vai poder falar melhor sobre isso durante a live, a gente vai querer te perguntar também. Mas, a gente fez muitas lives e eu tava na ideia de desenvolver um curso digital, Alan, então eu comecei sozinho, né? Depois eu fui chamando o Vavá e a gente foi compartilhando, sabe? E foi rolando. Deu uma travada aqui, tá tudo bem aí? Estão me enxergando? Aqui tá beleza. Tá tudo normal. Aqui tá beleza. Tô ouvindo a voz. Aí, agora começou a funcionar. Tá, beleza. aqui. E aí, Alan, que daí a gente fez tanta live, Alan, que a gente cansou de live, sabe? Sabe o que é cansar? Não aguentar mais live, não tinha... Claro que sempre tem assunto, mas as pessoas vão cansando de live, né? Vão cansando, todo dia tem alguém numa live. E aí eu falei pro Vavá, vamos criar uma live. Assim que surgiu essa possibilidade do Instagram fazer em 3 ou 4, sabe? Porque o Vavá tava fazendo aquele projeto do Hair Club, é isso, Vavá? Clubhouse. Clubhouse. Sim, que é aquela... Ele morreu, pô. Morreu? Era uma galeria que só iPhone podia entrar. Isso diminuiu bastante. Bastante. Limita, não dá pra limitar, né? Claro. Agora parece que eles liberaram pra tudo, mas é aquela velha história. Até pegar de novo. Tem um canal lá ainda, né? Chama-se Club Building, né? Sim. Mas tá lá. Tá em off. Fiz bastante também. E aí, pode continuar aqui, porque você tava falando. Pode continuar. Era só uma intro, só pra explicar. E aí, um dia a gente fez de teste, Alan. A gente fez teste. Vamos testar, Vavá. Foi eu, o Vavá,
a Joana de Portugal, que é uma artista de Portugal, ela estava online aleatoriamente e eu convidei ela, ela entrou. E mais um parceiro teu, né, Vavá, de São Paulo. Foi, Aí exatamente. ficaram os 4 assim, e a Os gente 4. testou. Ah, cara, que demais essa possibilidade de poder falar com mais gente. A gente está distante, mas pode aproximar as pessoas, de repente, num processo de live. E aí surgiu a ideia do Papo de Beleza. Que não é uma ideia assim, vamos se aparecer numa live. A ideia é assim, Alan, a gente quer saber mais de ti. A gente queria saber mais do Klaus, queria saber mais do Ricardo, sabe? Da Claudete. A Claudete esteve com a gente. Escutei, cara, a gente pôde conhecer muito bacana, cara. Coisas que a gente não conversa na academia em Redkin. Claro. Não tem possibilidade. E aí surgiu o Papo de Beleza. E aí, Vavá, o que tu achou dessa ideia? Rolou bem? Eu vou te falar que tá indo para 3 meses, cara. Muito legal. Já não tem mais como, né, Gui? Já era, né, cara? E o legal é que às vezes as Ó, pessoas não podem ficar aqui no Instagram vendo, tem que fazer alguma coisa, ou tá ainda vindo do salão. O cara pode escutar depois isso. Nossa, é demais. Eu vou confessar para você que ontem eu estava ouvindo um dos podcasts. Eu estava terminando de ouvir o da Claudete, que eu não tinha escutado. Porque quando a gente está na live, a gente não consegue absorver tudo, sabe? Aí ouvindo depois, cara, ela falando das experiências em Nova York, dos primeiros simpósios de Redkin no Brasil. Então, agora é contigo, Alan. Hoje tu é o cara. Ai. Não, e o bacana também foi o Daniel, né? O Daniel deu uma aula, cara, que falou, se eu colocar um cara que fala a língua dele aqui, ia ficar 5 horas, né? Eu falei, caraca, meu, que conteúdo. Muito conhecimento. E sai um pouco daquela coisa de salão. Muito conhecimento, né? Vira cada um teve seu perfil, leque né? de conhecimento que você fala. Claro. No caso, assim, por exemplo, incrível. O Rodrigo trouxe empreendedorismo. Né? O Rodrigo lá dos circos trouxe empreendedorismo. O Klaus trouxe toda a experiência dele com o Redkin, o início da carreira. A Claudete trouxe o início de Redkin. O que mais, Vavá? O César trouxe inspiração. A live do César foi muito legal, cara. Muito inspiradora. Foi uma energia, cara. 220. Energia. E aí vai, né? É cada um. Vamos começar, cada então? Um tem uma personalidade. Bora aqui. Preparado, Alan? Foi incrível, já. Pode ir. E aí, Alan, tá preparado? Grandes emoções, Alan. E o do Chamorro foi incrível. O Chamorro falando das origens também. Dali a pouco a gente deu uma cutucada no homem, o homem ficou emotivo. Do Ricardinho foi lindo, demais. Foi lindo. Foi demais. Foi lindo. Alan, pra gente começar então, tu trabalha em Curitiba, tu é radicado em Curitiba, mas tu já deu uma circulada, né? Tu é gaúcho, mas já deu uma circulada. Oxe. E eu quero muito que as pessoas te conheçam mais, Alan. Quem não te conhece, porque muita gente te conhece, mas muita gente vai ouvir isso depois. Legal, tem até algumas alunas minhas do curso, tal, que estão aqui online, que vão querer conhecer mais de ti. Então, Alan, conta um pouquinho para nós como é que foi teu início de carreira, sabe? Se tu trabalhou em alguma coisa antes do cabelo, como que tu foi parar no cabelo? Só o início, dá uma pincelada para nós aí do início do Alan. Então, cara, quando eu era pequeno, assim, a minha tia, a minha tia Edi Helena, ela, digamos assim, foi a minha primeira inspiração, né? Ela tinha o salão dela em casa, cortava o cabelo de todo mundo da família também, né? Claro. O meu avô, o pai dela, né? Também ele tinha assim, ele era autodidata, né? Ele começou a cortar cabelo sozinho, até por uma necessidade, que ele tinha 4 filhos, mais uma menina adotada também, e aí era 4 meninas e um menino, entendeu? Então ele começou, ele fazia esses cortes em casa, assim, né, cara? Nem eu te falei, um motivo de necessidade. Poxa, precisa cortar o cabelo da meninada, ia lá, né? Meu avô também era meio multiuso, que nem eu. Eu faço outras atividades também, né? Eu gosto de fazer um monte de coisa também. Então, começou mais com uma inspiração como ela, né? Ela cortava os cabelos e aí eu comecei a achar interessante aquilo, né? Comecei a achar legal. Eu sou gaúcho, né? Comecei, assim, nasci no Rio Grande do Sul, né? Lá tinha muito essa questão de preconceito, né? O cabeleireiro é gay e tal, não sei o quê. Tinha toda essa questão polêmica, né? Enfim. Tinha mesmo, né?
às vezes, né, as amizades, e aí quando você é mais novo, até você pensa, poxa, cara, de repente, né, meio estranho, né, fazer isso aí, né, com aquela mente fechada, digamos assim, né? E antigamente era mais ainda, né, cara? Eu acho que não é só no Rio Grande do Sul, você que Não, mora é aí. total, Hoje em total, dia já total. mudou tudo também, né, cara? Porque tinha muito essa questão, né? Então, assim, eu achava legal, mas eu ficava, às vezes, até um pouco envergonhado de falar com meus amigos que eu queria fazer isso aí e tal. E aí, assim, foi passando o tempo. O meu tio, ele tinha loja de automóveis, eu sempre gostei de carro, gosto de carro antigo até hoje, né? Até tem um, enfim. Mas Fala! vamos Opalão. entrar nesse assunto, senão vamos trocar o assunto, vamos mudar de assunto. Tá Eu caro gosto esse também assunto hoje em dia, né? coisas retrô, né, cara? Gosto bastante. Então, daí, cara, tinha aquela inspiração da minha tia. De vez em quando fazia umas brincadeiras assim, pegava uma boneca de alguém, da minha tia, ou cortava o cabelo da minha prima, fazia umas experiências, né, cara? Então, assim, já gostava, né? Já tinha aquela inspiração. O meu primo, inclusive, ele mora no Rio de Janeiro, né? Trabalha na Rede Ver. Agora ele tá de licença, mas ele trabalha na Rede Werner, né? No Rio. E aí também seguiu o caminho, né? A minha prima, a minha outra tia lá, enfim, também seguiu o caminho. A minha mãe não era da parte de cabelo, mas ela começou a parte de estética. E aí, em 87, 88, eles foram para São Paulo. A gente morava no Rio Grande do Sul, eles foram a São Paulo. Eu tô indo muito rápido? Não, Não, não. Não. Tá bem legal. Manda não, E bala. se aí, tiver, cara, olha, pode ter certeza, se você tiver, o povo escreve aqui nos comentários, tá? É. e a minha mãe trabalhava num pequeno salão na cidade de Canoas, lá no Rio Grande do Sul. E eu, de vez em quando, eu aparecia por lá e eu queria mexer, mas com toda aquela questão, quando você é adolescente, putz, cara, o que meus amigos vão pensar, cara? Coisa, sabe? Coisa de, de, Uhum. de moleque, né, cara? Coisa de adolescente mesmo. Mas Quantos assim, anos o mesmo? coração batia mais forte nessa história aí, né, cara? Então, meu tio tinha loja de carro, daí durante a semana eu ficava lá com ele. Trabalhei com outras coisas também, mas é uma lista grande. Fiz um monte de coisinhas na vida já, cara. Mas assim, tinha o coração batia forte, sabe, cara? Quando tinha, sempre na parte artística, né? Naquela parte de criação, naquela parte, sabe, do desenho. Eu gosto muito de desenho, eu gosto muito de transformar as coisas, né? Então ele foi se encaixando. Quando eu fui para São Paulo, né? Meus pais foram para São Paulo primeiro e minha mãe recebeu, né, conseguiu uma oportunidade para trabalhar no Jaquianini, né, em São Paulo. Aí eu ainda fiquei no Rio Grande do Sul mais um tempo, cheguei a trabalhar um pouquinho lá com cabelo, muito pouco, era mais iniciante assim, né? E isso nós estamos falando de coisa de 90 e pouquinho, 95, 96. Em Ah, 96 eu o fui Vavá já era para velho nessa época, hein? 94. Já tava há muito tempo no cabelo. Estava na fralda ainda, para com isso, cara. Imagina, 2 anos já tinha de cabelo, já, pô. Poxa. Caraca. E aí, cara, fui para enfim, aí depois acabei indo para São Paulo em 96. E aí, 97 foi onde, assim, eu comecei mesmo, né, no Jaquianini. Já tinha bastante ação, tudo, né, de várias coisas, mas assim, entrei para o Jaquianini. A minha mãe ela tinha uma parte na sociedade, ela tinha uma sociedade no Jaquianini do Brooklyn, né? Como na época não tinha mais espaço, não era pequeno, o sócio da minha mãe na época, né, o Orlando, ele sugeriu que eu fosse para a central, que era Augusta, né? E aí na Augusta, cara, ele ficou até com dó, né? Ele falou assim, cara, lá, meu Deus, é uma locomotiva, né, cara? É a central do Jaquianini. E até ele ficou pensando assim, poxa, cara, esse menino não vai dar conta, cara. Vai ser fácil, entendeu? Para ele, mas ele não Uhum. tinha outra condição e eu já estava decidido, né, cara, a retomar essa história do cabelo, né? E aí foi quando eu ingressei para lá. Cheguei lá, falei com o seu Mário Merlino, né, irmão da Janine, falecido já, infelizmente, e pedi uma oportunidade para começar
do zero, né? Eu tinha já um bom conhecimentozinho, né? Lá no Rio Grande do Sul, tinha começado, né? Assistia muito a minha tia, tinha uma boa influência já, né? Mas só que assim, eu entrei, cara, exatamente como o seu Mário falou, era uma locomotiva, ele mesmo falou isso, né? Aqui é uma locomotiva, você tem que correr para pegar o embalo dela, né? E aí fiquei uns 3 meses, cara. Cara, naquela época, né? Hoje em dia não, né, o pessoal não ia gostar, né? De repente não ia, até as leis trabalhistas não funcionariam nesse sentido. Eu fiquei 3 meses trabalhando. Como é que eu vou te dizer assim? Eu atendia muitas modelos, enfim, tudo que aparecia lá eu ia fazendo. Mas assim, eu era o primeiro a entrar e o que aconteceu? Aí quando passou quase 3 meses, o seu Mário falou assim, não, legal, você né, já né, tá gostando daqui e tudo, né? Tá tudo certo com a tua situação lá no escritório, né? Eu disse, não, seu Mário, não falei. Como? Mas como que você está trabalhando tanto tempo? É que eu não pedia, cara. Tipo assim, tava tão bom, tava tão legal. E, cara, eu ganhava caixinha das modelos, das clientes, sabe? E eu fazia aquilo com o coração, cara. Tipo, tava. E assim, eu chegava em casa todo dia maravilhado. Minha mãe tinha até que me aguentar, né, cara? Eu chegava assim, nossa, mãe, você não sabe, hoje eu fiz tal coisa, e sabe? Eu tava naquela empolgação, porque era muito legal, cara. Era uma coisa que, tipo assim, eu tava num lugar incrível, né, cara? Jack Canini, eu tenho no coração, né, vou levar pro resto da vida. Foi Eu o tava início, trabalhando Alan. lá. Oi? Foi o início. O início Ah, forte mesmo foi no Jack Janine, então. foi. Foi assim, antes eu não tinha tanto parâmetro, eu não tinha tantas inspirações, porque assim, a nossa profissão ela depende muito do local também, para você ter um agente inspirador, né? Tem que ter um Exatamente. cara, uma pessoa, né? Uma mulher ou um cara, e que você olha assim, nossa, um dia eu queria ser essa pessoa, sabe? E aí foi onde eu conheci o nosso oráculo, o nosso mestre, o Borges, né? Essa história acho que vocês nem sabem, né, cara? Eu comecei a trabalhar com o seu Mário Merlino, né? Só que o seu Mário ele trabalhava de quinta em diante, quinta, sexta e sábado. E aí, o que aconteceu? Enquanto ele não estava, né? Eu poderia estar trabalhando com qualquer outro profissional, estava lá dentro. Eu entrei como auxiliar iniciante, né? Mesmo já tendo um pouquinho de conhecimento, eu entrei como iniciante. E foi fantástico, né? A gente, digamos assim, eu tinha humildade para começar do zero, tudo e tal. Mas, enfim, quando o seu Mário não estava, eu podia trabalhar com outro profissional e eu queria estar do lado daquele que me inspirava. E o cara que me inspirava lá dentro era o Klaus. O Klaus era muito irreverente, foi muito, Grande ele é oráculo. muito visionário. O cara, eu falei assim, cara, olha só, tinha vezes, acho que o Klaus nem sabe disso, pode ser que ele esteja assistindo, ele nem sabe disso. Tinha umas Tá, o outras Klaus tá pessoas por que aqui. pediam para mim, para eu atender, né? Tipo assim, pô, você pode fazer a cliente para mim lá, porque, cara, eu sempre fui muito prestativo, sempre com um sorriso, sempre prestativo, né? Então, as pessoas queriam que eu fizesse o trabalho, porque sabia que as clientes iam gostar da minha maneira de tratar elas, né? E aí, às vezes, eu espero que a pessoa que me pediu não esteja assistindo agora. O Klaus tá Não, aqui. acho que Se eu for, não se deve estar for o assistindo. Klaus, ele tá aqui. Aquela ali. E aí, o que acontece? Quando elas pediam, a dinâmica era muito, sabe, assim, para baixo, aquela energia, sabe? Aqueles profissionais que não tinham auxiliares, entendeu? E o Klaus tinha 3, 4 pessoas ajudando ele naquela época, né? Que já era uma coisa nova, né? Ter um monte de auxiliar trabalhando e tal, né? E eu preferia ficar lá. Às vezes não sobrava, porque as clientes, vamos supor, que ele atendia, já tinha os seus auxiliares que atendiam elas, né? Então eu estava ali ciscando ali do lado para Na pegar verdade, tanto já a tinha, já informação. tinha preferências, né? Claro, claro. E assim, eu Ok. olhava o jeito de trabalhar e falava assim, cara, eu quero ser esse cara aí, meu. Entendeu? Aí o que acontecia? Eu preferia
fazer uma modelo. Ele tinha bastante modelos, ele tinha bastante permutas do salão, né? O salão era bem normal, atendia um monte de celebridades que iam lá e tal, né? Augusta, ela ficava do lado do Procópio Ferreira, onde tinha o Sai de Baixo. Teatro, o pessoal ia isso, lá no também. teatro. A gente assistia também o Sai de Baixo direto lá. Mas, enfim, eu preferia atender, às vezes, uma modelo que eu não ia ganhar nada, mas tá do lado do cara, entendeu? Então, Que massa. pô, cara, eu queria estar ali. Inspiração pura, né, cara? Porra, inspiração pura, inspiração pura. Aí eu fui ali, né? E tipo assim, se espirrar, saúde, sabe assim? Ficava ali. Pô, Que massa, Alan. ficava o tempo todo. Aí foi dando certo, cara. E eu comecei a me encaixar, né? Principalmente naquelas clientes, às vezes, que a equipe dele não queria atender, eu atendia. Aí eles perguntavam para mim, nossa, essa mulher é muito complicada. Ela pegava e me dava, vamos supor, na época, R$ 50 de caixinha. Daí eu falava pra ele assim, pô, ela deu uma caixinha legal, cara, ela não é tão ruim assim. Nunca me deu caixinha, como assim? Ela tava bem, como se fosse uma cliente, né? Enfim, cara. O Alan e Fui seu glamour. ficando ali, né, cara? E O, começou o, a aparecer muitos... Oi, querido? o Alan tem isso mesmo, o Alan e o seu glamour, o Gui disse. Mas é verdade, o Alan tem esse charmosão aí, mano. É o charme do Alan. Ei, tô falando muito rápido, como é que tá aí? Não, Tá tá tranquilo? ótimo, É que cara. agora me empolguei, né, velho? Mas o papo de beleza é assim mesmo. Segue o baile. Vai lá. Estão gostando dessas Eu tô histórias contando aí. pra vocês, sim, eu tô contando para vocês, assim, a parte mais marcante da minha história mesmo, né? Que foi realmente esse começo, né, cara? E aí eu fiquei mais oficial ali, né, do Klaus. Aí, assim, às vezes as pessoas pediam para eu fazer alguma coisa. Não. Chegando uma cliente do Klaus, ele já tinha pedido para eu atender e eu vou ficar ali. Às vezes não tinha, mas eu preferia ficar ali à disposição dele. E, ao mesmo tempo, cara, eu ficava babando na maneira que o cara trabalhava, cara. Poxa, eu tive... Uma espécie de Zohan, né? Que nem o Ricardo falou ali. O Ricardo falou. Entendeu? E outra coisa também que assim, é histórico demais, cara, assim, eu tenho que cuidar para não me emocionar, porque assim, o seu Jacques hoje em dia, né, ele tá com um problema de saúde, né, ele tá, né, com Alzheimer e tal. Mas eu tive a honra, cara, de atender clientes para ele também, né? Então, assim, ele era um senhor já na época, né? Ele atendia aquelas senhorinhas lá dos anos 40, 50 dele, né? E ele mais conversava, era muito engraçado. Eu ia lá, vamos supor, eu lavava um cabelo e esperava fazer uma escova, por exemplo. Aí o que acontecia? Cara, ele sentava na frente e pá, e conversava, e conversava. Tipo assim, um corte que era para ser, sei lá, 40, 50, uma hora, digamos. Cara, umas 2 horas e meia. E aí, às vezes o Klaus me chamava, cara, eu tô correndo aqui, não, só um pouquinho, já tô terminando aqui do seu Jacques. Mas não, pode ir. Entendeu? Então, eu tive essa honra também de ajudar o seu Mário, né? O Klaus sempre foi o meu maior inspirador, digamos assim, mas também tive a inspiração aí da maneira que o seu Jacques trabalhava e do Mário Merlino, né, cara? A gente chegava fim de semana, o Mário no começo, todo mundo já deve ter assistido o Diabo Veste Prada. O seu Mário, ele era a Meryl Streep, cara. No começo, assim, cara, ele era meio intocável, assim, sabe? Tipo assim, não era, ele era de poucas palavras, assim. Às vezes, você saía um pouco daquele ambiente de trabalho, ele te tratava diferente. Por quê? Ele tinha um compromisso muito sério com a cliente. Então, tinha coisas que aconteciam, cara, que era muito legal, cara. Tipo assim, no começo, sabe? Ele ia pegar, por exemplo, o spray, quando ele fazia muitos penteados, né? Sim, o spray ele tinha que estar na posição, né? Você tinha que girar o spray para ele chegar na posição que ele ia usar. E as primeiras vezes, eu não sabia disso, eu entregava o spray para ele. Com o bico invertido. E ele pegava, até fazer questão com a tampa, né? Jogava na minha cara. Daí ele falou assim, tá esmagado. Ele falava meio francês, né? Aí eu disse, estranho, eu tossindo ali. Daí ele falava assim, não, tá estragado. Peraí que eu vou arrumar. Agora tá certo.
entendeu? Tipo, que nem o Jacan também, o jeitinho de falar, sabe assim? Cara, é muito legal. Cara, que história E aí engraçada, cara. o grampo, quando eu tava auxiliando ele para um penteado, o grampo ele pegava também na posição. Eu tinha que já deixar na posição o grampo para ele encaixar na cabeça. Às vezes estava virado, ele fazia no espelho, cara. Ele jogava no espelho. Jogava lá no espelho o grampo. Esse está estragado. Esse está estragado. Esse Tá está estragado. estragado. Ah, esse aqui tá Cara, bom. por que que a minha auxiliar não tá vendo Mas assim, isso, hein? mas no começo. A minha auxiliar tinha que estar vendo isso agora. Pô, ela tá te dando as coisas estragadas aí, Gui. Ó, tá estragado. Isso aqui tá estragado. De agora em Então, diante vai estar tudo estragado. Eu vou usar isso daí, eu vou até escrever. Isso aqui tá Olha, estragado. desculpa, essa tua escova tá estragada. não, mas isso Ai, foi mais no começo, assim, nas primeiras semanas que eu estava me acostumando a trabalhar com ele. Então, cara, mas assim, foi uma experiência fantástica, cara, fantástica. E incrível, aos não, mas isso é poucos, muito aí bacana. quando digamos assim, eu estava mais adiantadinho, digamos assim, né? Aí ele já me deixou mais com o Klaus mesmo, né? E aí eu comecei, na época, a fazer alguns trabalhos para a Janine mesmo, que era no Teatro Municipal de São Paulo. A gente fez várias peças, a gente fez Madame Butterfly, Carmen de Bizet, Il Rigoletto, Quebra-Nozes. Então, assim, sempre Ah, tinha esses que legal. eventos. E a gente fazia depois do horário, né? Tipo assim, saía lá umas 6 horas da tarde, ia para o Teatro Municipal ou o Teatro Alfa Real. E assim, isso acelerou muito a minha capacidade de criação, né, ajudou muito, porque também tinha outros inspiradores lá, né? É, tipo Celso Rayato. Pô, cara, tinha uma galera que era muito legal também, do Jacques, né? Então, que trabalhavam com essa parte de eventos, né? De cobertura desses eventos, que eram importantes na cidade. A gente fazia isso em forma de permuta, colocava o nosso nome na lista, daí você ficava lá com os teus créditos, né? Os créditos eram, digamos assim, o pagamento disso tudo. Mas a bagagem que dá essa experiência, isso aí não tem preço, cara. Isso aí, Às vezes as sabe? pessoas. Isso que você está falando é muito engraçado, Ana, porque hoje em dia as pessoas elas só querem fazer as coisas com relação ao dinheiro. E às vezes as pessoas elas podem prestar um serviço, um Uma conhecimento que vai ser falhadinha, para o né? resto da vida, né? Você Sim, sim, sim. vai trazer isso para o resto da vida, esse conhecimento, essa Claro. bagagem, tudo isso que você trouxe. Vou falar uma coisa: não tem dinheiro que paga, Não, não. porque Experiência não. o conhecimento ele é para o resto da vida. Essas Sim. oportunidades que você teve com o Mário, com a dona Janine, com o seu Jacques, com o Klaus. Né? Pô, Igual eu falo assim, imagina, o Gui, todos nós, para quem não sabe, nós somos artistas Redken, né, Gui? Eu costumo dizer que a live Papo de Beleza, ela não tem uma marca, mas quem conhece a fundo sabe. Sim, E eu é fico isso aí. assim, cara, eu adoraria ter a oportunidade de ter trabalhado com o Klaus, sem brincadeira, porque ele é uma inspiração para mim. Então a gente tem essa inspiração. E aí na tribo em si, a gente tem muito disso. Então, quando eu voltando àquilo que eu estava falando, às vezes as pessoas hoje em dia elas só querem trabalhar se for por isso. E isso daqui, sim, muitas vezes, sim. não vai te Quanto que dar eu ganho nisso? condição para você ir lá para frente, para você Claro. desbancar na carreira. Então, conhecimento, essas oportunidades que essa troca você faz, elas são para o resto da vida e não Não tem tem dinheiro que preço. pague, não tem preço, não tem Não tem preço. preço mesmo. Nem um cartão e nenhum outro, né? E a gente só está ouvindo essas histórias porque o Alan esteve lá e fez esses trabalhos, não é, Alan? A gente só está ouvindo isso agora por causa Sim. disso. Se tu quisesse trabalhar em outra Exatamente. coisa, ou num salão que só trabalhasse sem permutas, não ia ter essas histórias, né? Sim. Segue aí, Ou Babá. talvez não ia trazer Isso era essa uma coisa bagagem. que sim. Isso era Pode uma falar, coisa que pode falar. as pessoas não sujeitavam a fazer, né, cara? Tipo, eu não, não, de graça eu não faço, entendeu? Só que, cara, é, eu acho que assim, principalmente uma parte na tua vida que você tem que investir, isso faz parte do investimento, né? Você está investindo o teu tempo, mas para desenvolver o teu lado profissional, né? Então, acho que isso foi Exatamente. bem importante, né, para o desenvolvimento.
Depois, E me- só concluindo ali, né, a trajetória lá, aí eu fiquei mais um tempo lá na Augusta, né, onde era a sede, onde o Klaus estava. Entrou o Robson Trindade na época, e ele ficou um tempinho ali. Às vezes, o Klaus, vamos supor, trabalhava até umas 9 da noite, das 9 às 9, né? E aí eu estava meio cansadão, eu queria ir embora. Daí o Robson, pô, cara, você pode fazer um negocinho para mim aqui? Eu disse, cara, posso. Aí, tipo assim, tinha coisas que eu Posso. nem sabia fazer ainda direito, eu não tinha tanta experiência, eu estava em treinamento ainda, né? Ele falou assim, não, pode fazer, deixa eu ver como é que você vai fazer. Ele tinha bastante permuta também. E às vezes, cara, ainda fazia essas perguntas aí, né? Depois do horário. Aí a Janine, na época, né? Precisou fazer uma reorganização lá e o Robson foi para onde que ele foi? Para o Itaim, né? Para o Itaim Bibi. E eu acabei passando um tempo lá, a pedido do seu Jacques até também, eu passei um tempo no Ibirapuera, né? Só que, cara, daí assim, no Ibirapuera, espero que as pessoas que trabalham lá não estejam me ouvindo. Cara, não tinha inspiração. Já Tava prescreveu, Alan, bacana, ia pode no falar. shopping, né? E aí, já venceu a bula, e já aí, acabou, cara, exatamente. inspiração. Na época, assim, cara, tinha uns cabeleireiros um pouco mais velhos, era legal. Eu sempre fui muito observador, eu gostava de ver. Mas, assim, aí como eu tinha saído, eu tava querendo voltar para Augusta, né? Tava querendo ficar do lado do Klaus, cara. Daí não tinha, né? O E negócio aí era o o que Klaus. aconteceu? Acabaram remanejando todo o esquema lá. Eu acabei indo pro Itaim também, pro Itaim Bibi. E fiquei perto do Robson, que foi também um cara inspirador para mim. Foi um cara, pô, cara, assim, o cara foi 10, cara. Foi show de bola. Fiquei um tempinho ali com ele, né? Aí, isso, cara, coisa de 2 anos só, nem isso, não deu 2 anos. Toda essa trajetória aí. E aí, não, deu uns 2 anos, mais ou menos. E aí estava surgindo a oportunidade de abrir um salão aqui em Curitiba, né? E, né, que aconteceu foi que eu falei assim, poxa, eu não gostaria de ir lá morar, né? Mesmo porque, cara, na época que eu trabalhei um período com o Robson, o cara, nem eu tava te falando, o cara era 10. Mas a gente trabalhava muitas horas. A gente iniciava às 7 da manhã, abria às 7 horas, que até era uma jogada de marketing dele, abria às 7 horas por causa do rodízio de automóveis, né? Então, a mulherada, às vezes, a gente trabalhava num prédio comercial, onde tinha vários consultórios, enfim, vários executivos que trabalhavam nesse prédio, né? E quando a gente tinha reunião, que era às 8 horas, eu estou mudando de assunto um pouco, mas já vou voltar lá. Tá junto. Quando eu abria às 7, quando a gente fazia as reuniões às 8 horas, para o salão abrir às 9, sempre se observava que as mulheres ficavam ali na escadaria do prédio, conversando, fumando e tal. E teve uma vez que o Robson teve uma ideia de chamar elas para tomar um café junto. Lá, entra aqui, vamos tomar um café. Sobrou um monte de coisa lá e realmente chamou as meninas. E aí ele já estava com uma ideia de abrir o salão às 7 horas, né? E aí foi uma brilhante ideia, cara. Mas, pô, cara, tipo assim, das 14 arrebentou horas lá, né? trabalhando. fechava às 11 da noite, mano. Fechava às 11 da noite, cara. E aí, Saí assim, pelo das amor de 7 Deus, às eu fui 11. para Augusto, cara. Não, era muito legal, cara. Muito Você, legal, foi bacana. você Foi dormia 4 horinhas por noite? Ah, e quando não fazia evento. Juro, cara. A gente Não fazia era evento. casado ainda, né? E assim, namorar, sair, cara, não tinha espaço. Esquece. Era só, cara, era muito Meu, que trabalho. engraçado, meu, Daí foi engraçado. muito Muito bom, intenso Marco. isso, sabe? Foi. É bom demais. Foi uma bagagem incrível, né, cara, que você trouxe ao longo desses anos. Vamos dar uma sequência aqui. Pode dar sequência? Quer concluir mais alguma Segue aí, coisa? Vavá. Manda bala. Não, é Não, tá. A história só tá dá sequência. ótima. eu fiz para vocês para eu chegar aqui em Curitiba, entendeu? Eu vim Chega, para chega, Curitiba chega. para passar um Ah, mês faltou aqui, isso. porque eu Faltou já isso. estava em São Paulo, cara. Eu precisava sair e assim, eu precisava vir para Curitiba para poder dar um tempo, assim, fazer umas férias, entendeu? Estava precisando de umas férias. Aí eu vim, eu ia ficar aqui um mês só. O Robson, na época, ele era um dos sócios daqui. E acabou que, cara, conheci minha esposa.
E aí, Conheceu em Curitiba. Ficou são pra 21 anos que eu tô aqui já, né, cara? Oi? Conheceu aí em Curitiba, Aqui em então. Curitiba, 20. Como é que é? Eu não Não, escutei. Perguntou conheceu se em você Curitiba. conheceu ela em Curitiba. Conheci em Foi, Curitiba. foi... E E aí ele aí, tô ficou. aqui até hoje, cara. E Mas aí pode dar ficou. oportunidade aí. Mas não era Vamos. só. Você não ia ficar só um tempinho, viu aí como a mulher não faz? Ó, acabou com Aham. você, cara. Mari Graças a Belmonte, ó. Deus. Acabou de Deixa entrar, eu dar uma Mari. sequência aqui. Pô, Que Mari bom, que Belmonte, ó, que Alan. legal. bom, que bom. Show de bola, cara. Grande Mário. Show. Bom, então você contou Muita uma história aí, saudade. mas você passou por tantos desafios, com tantas coisas bacanas, tanta experiência que você teve, né, ao longo desses anos, e foi evoluindo, trabalhou com o grande mestre nessa daí, ele foi lá, evoluiu, virou artista de algumas marcas, cresceu, fez revista, tudo e mais um pouquinho. E me fala uma coisa, como foi para você, já que a gente vai dar uma sequência, entrar na área de educação e como foi conhecer a Redkin? Junta aí, já coloca junto, porque eu sei que é uma sequência, né? Claro. Porque já teve o Klaus Sim, já estava ali, você voltou e ele falou, sim, sim. pegou o Tá telefone e tudo falou, junto. bom, vem para Redkin. Fala aí, conta aí como foi. Como Então, foi? E na parte de educação também, né? o Klaus, na verdade, é que foi a minha inspiração também para a questão da educação. Né? De novo, o Klaus nunca consegui. Eu nunca tirei o Klaus da minha inspiração. Né? Então, daí, como eu sabia que o Klaus. Até. Eu só vou voltar um pouquinho antes. Quando eu estava ainda trabalhando com o Klaus, ainda como auxiliar, o que aconteceu? Ele começou a vir os primeiros produtos da Redken. Tá? Então tinha o spray na época, o Forceful da época foi o primeiro que saiu. Eu não lembro se era Forceful ainda, mas a Rewind já tinha. A Rewind já tinha, era um potinho cinza, A gente claro, está sabendo, né, Vavá? mas meio A bege ainda, Rewind bem está cinza sabendo. ainda, sabe? Que foi Isso, os caras compraram o Rewind aí. isso. Compraram E aí a tinha o vida da Rewind Rewind. e o spray que eu não lembro, cara, se era assim, visualmente era diferente o spray, não era, ele era meio begezinho, assim, sabe? E É o Forceful. O era, e Forceful ele é o era o produto spray mais era antigo que fantástico. existe. Isso. É o Forceful. Ele nunca deixou de existir. Sim, sim, sim. Era o Forceful mesmo. Assim, não era tão visível a marca dele, né? Era Era tipo diferente. Redken, bem discreto, assim, até. E aí eu conheci através do Klaus. Gostei muito, mas aí quando eu vim para Curitiba, não tinha. Mas eu começava a ver sempre que o Klaus, né, estava sempre me mostrando um curso, ele estava sempre envolvido nesse universo. Aí, cara, eu queria entrar. Aí na época do Clube Redken, ainda que tinha antigamente, eu tentei entrar, tudo, mas Antigo. não deu muito certo na época, porque eu queria ser educador mesmo, né? Eu tava galgando essa oportunidade. E aí tinha um menino que trabalhava na Redken aqui na época, era um vendedor, um representante, ele era de uma outra marca, ele passou a trabalhar com a Redken, e aí em Curitiba, uma distribuição. Eu falei assim, pô, cara, que legal. Aí eu comecei a me envolver com o distribuidor, né, da Redken aqui em Curitiba. Aí, esse distribuidor da Redken, ele era Matrix Redken, Matrix e Redken, né? Esse da L'Oréal. E aí o que aconteceu? Na época não tinha vaga para entrar para a Redken. Aí eles me falaram, cara, mas entra para aí, vai ser legal e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, beleza, falei com o Lucas, falei assim, cara, é a oportunidade que tem agora, cara, vai lá, tranquilo. Eu fiz todas como é que eu vou dizer, todos os testes, né? Enfim, mandei, fui avaliado e tudo, e passei. Show de bola. Tava na Matrix. Mas assim, nada legal, Matrix, show de bola, tudo. É uma marca Matrix. americana, muito legal. Matrix. Aí o que aconteceu? Surgiu a vaga. Surgiu a oportunidade de eu fazer um teste em São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, daí, né, que eu iria para São Paulo. Só que daí o Lucas falou assim, cara, só pensa bem, porque assim, não dá para você ir lá fazer um teste né, você fez o teste aqui, já passou na Matrix, e assim, se caso você não passar no teste da Redken, por exemplo, cara, você perde as duas, não tem como voltar para a Matrix daí.
Eu falei Nossa, assim, cara. tudo bem, mas o meu objetivo é esse. Eu Tudo quero ou nada. Pressão, cara. Era tudo ou nada. A Red onde está o Klaus e eu quero estar do lado dele de novo. Eu sentia muita falta dessa inspiração, sabe? E aí, quando eu fui para São Paulo, cara, quando eu vi o cara assim, eu dei um abraço nele, velho. Não sei nem se ele vai lembrar disso aí, mas enfim, eu dei um super abraço nele. Falei assim, cara, que bom, cara, te ver, tá aqui perto de ti e tal. Nossa, daí eu fiz, sabe assim, eu dei todo o meu coração naquilo ali, né? Antigamente, né, o Vavá, você mesmo também, né, Gui? Você lembra que cara, tinha que fazer um quiz, tinha que fazer, tipo assim, Era era um puxado. processo Continua seletivo sendo bem, ainda, né? bem, né, Várias tipo provas, né? assim, várias provas. E aí você Foi com a tinha Mari todo ou foi um com a Claudete? estágio, você chegava no estágio digamos assim, mais iniciante, aí depois vai indo para até um dia ser, no caso, Ô, artista Alan, que nós temos a honra de ser. foi com a Então, Mari ou foi com a Claudete que quando fez? eu cheguei... Não, não, não. Foi na transição. Ela recém tinha... Já era Mari, já, né? Já era Sim. Mari. Marisete. Aí, quando eu cheguei lá, cara, tipo assim, eu dei, que nem eu falei pra vocês, eu dei tudo de mim que eu podia, todo, né? Joguei todo o meu coração naquilo ali. E aí veio a resposta depois, ainda não era nem... Leva o tempo, é normal. E a resposta depois de tudo. Ah, cara, daí assim, eu tava no céu, né, cara? E aí, daí chamavam a gente para ir para São Paulo, a Mari, né, mandava e-mail e tudo. Pô, cara, foi, meu, assim, da minha parte profissional, né, como que eu vou te dizer assim, depois daquela trajetória bacana que eu tive da honra lá do Jacques Chanini, com o Klaus, seu Mário, seu Jacques, a Janine, foi, digamos assim, uma segunda parte, cara, da minha vida que foi marcante demais. E aí eu tive a honra de conhecer vocês, cara, sabe? Tipo assim, meu, sério, não, eu vou dizer uma coisa assim, digamos que a Red, quem não quisesse mais que eu trabalhasse para ela, ou por algum motivo sair, cara, vocês, eu tava falando para minha esposa hoje isso aí, cara. É incrível como a gente é família, cara. É impressionante, cara. E eu, assim, infelizmente eu trato vocês que nem a minha família mesmo. Eu não sou muito de estar ligando, de estar, sabe? Mas, cara, tá sempre dentro do coração, cara. Isso aí, vocês podem ter certeza. A gente faz a mesma coisa, pode ter certeza. Por isso você está aqui. Por isso você A tá Mari aqui. respondeu que era o Quick Dry 18. Exatamente. Quick Dry 18, era isso mesmo. Embalagem Isso, cinza clara. Isso. E o Ricardinho Chamorro disse assim, que... Hein, Alan? O Ricardinho Chamorro, ele disse, ó, nós fomos muito exigentes na época. Depois eles pararam de ser tão exigentes, não é, Vavá? Aí ficou mais light. Não ficou... Aí entrou a gente. Aí entrou a gente. Então, aquela... É muito bacana. E a educação? Como é a educação para você? Como foi aí que você sentiu que a educação ela ia fazer diferença na sua profissão, na sua vida? Foi aí que você falou, putz, é aqui. Como foi? Cara, a gente sempre pensa assim, como é que eu vou dizer para vocês? Você vai, a gente dá esse exemplo até nos cursos, né? Você tem uma caixa de ferramentas, né? Qualquer curso que você faz, você está colocando ferramentas nessa caixa, né? De repente você começa com uma chave de fenda e um alicate. Falando isso, né, figurado e tal. E aí você precisa pregar um prego. E aí você pega, poxa, cara, tá com a chave de fenda, não, vou pegar o alicate. Você pede e bate o prego com o alicate. Até o dia que você descobriu o martelo. Pô, cara, o martelo. Meu Deus, olha só, agora sim, agora eu tenho mais ferramentas. E aí, quando você vê, cara, você tem uma caixa cheia de ferramentas, e tem ferramentas, às vezes, que você nem lembra que você tem, que ela está embaixo da caixa. Tá? Então, o que acontece? Quando você compartilha isso, né, com alunos, por exemplo, às vezes você lembra daquela ferramenta que faz tempo que você não usa. Que às vezes desengripa, né? Que ele vai usar, que eles estão acostumados a usar, né? Então, assim, nesse sentido, eu penso assim, e eu sei que vocês compartilham disso também, eu sei que vocês são iguais a mim nesse sentido, que você tem a necessidade de compartilhar aquilo que foi
o teu uau, cara, isso é muito legal. Eu preciso, sabe, eu tenho certeza que nós da Red, que a gente não gosta de guardar, não, isso aqui é meu, eu não vou falar para ninguém, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui, eu sei porque eu já vi curso de vocês e já assisti o curso de vocês também, então eu sei que vocês compartilham o melhor que vocês têm, né? Então, assim, o que adianta eu, vamos supor, absorver um conhecimento e não poder compartilhar? Só que ainda eu sou egoísta. Por quê? Quando você compartilha numa sala de aula, você vai pensar assim, poxa, cara, logicamente, a gente não pensa isso, passa na cabeça da gente, poxa, pô, cara, tem um pessoal ali que é meio fraco, né? Meio iniciante e tal. E às vezes, você começa a observar e você aprende com eles, cara, mesmo os que estão iniciando, cara, eles têm uma maneira, olha, a maneira diferente que ele tem de fazer aquilo ali, cara, vou testar isso depois. E isso, no fim, vai te empilhando mais ferramenta dentro da tua caixa, entendeu? Então, assim, esse compartilhar é muito legal. Ele é um bate-bola, que nem a gente está fazendo agora, é um bate-bola também. Então, o que acontece? Você acaba enriquecendo mais o teu conhecimento, distribuindo ele. As pessoas que guardam segredos, desse segredo. Morre com ele, pô. Segredo, quando guardado, morre com ele, né? Então aí é que me atraiu mais por esse lado. Às vezes até, de repente, eu posso até ser egoísta, de, poxa, cara, eu estou aprendendo mais do que ensinando, entendeu? Mas pode ter certeza, cara, que sempre, toda aula, de repente, por mais longínquo o lugar, mais simples servam as pessoas, sempre tem uma coisa que você aprende, cara. Sempre, sempre. E às vezes as pessoas, elas estão sedentas. Eu fui uma vez para Ji-Paraná, na Rondônia, e só um exemplo. Eu fui para lá, cara. Todo mundo tinha medo de ir para lá, né? Eu fui 2 vezes para lá. E o que aconteceu? Uma das viagens, né, o avião não foi. Eu fiquei em Cuiabá, parado lá, ficamos a noite inteira parado lá. Aí eles levaram a gente para um hotel, voltaram, os problemas do voo, né? E tinha um voo só em Ji-Paraná. Então, o que acontece? Eu peguei um voo para Cacoal, né? E de lá uma van ia levar a gente para que é 100 quilômetros de diferença. O que eu falei na outra live com o Daniel Safira. Só que a distribuidora de lá tinha combinado 2 cursos, né? Um dia um curso e outro dia outro curso, né? Eram 2 dias, mas eram cursos diferentes, turmas diferentes. Então, o que aconteceu? Eu estou contando esse exemplo só para vocês, né? Compartilhando isso com vocês, uma coisa que foi marcante para mim. Cara, a gente chegou, eu cheguei lá, eram umas 11h30, eu acho que... Não, peraí, meio-dia e meio. E eu fiquei esperando um pouquinho, só chegou o carro da dona distribuidora de lá. E o cara, pegou e colocou 180 na estrada para conseguir chegar, porque a turma estava desde as 9 da manhã. E já era Estrada de chão. da tarde. Oi? Estrada de chão. Da tarde. Uhum. E aí, Nossa. quando eu cheguei lá, até eu me organizar tudo e montar, né, o espaço, tudo direitinho, já era 3h30, cara. 3h30 da tarde. Comecei Você deu curso até às 11? Aí eu falei para eles assim... não, eles mesmos falaram assim, professor, nós estamos aqui, todos, não foi um embora, nenhum. Para te ver a sede que eles têm de conhecimento. Não foi nenhum. Desculpe, não foi embora nenhum. E aí eu tinha, acho que umas 8, 20 pessoas na época. Eles ficaram tudo aguardando. E quando eu comecei o curso, eles falaram assim, olha, não tem problema, eu posso ficar aqui até as 10, 11 da noite, não tem problema. Só que eu tava meio cansado, né? Acabou a folga do Alan. Trâmite lá, né? Cara, a gente saiu de lá 9h30 da noite, sabe? Só que assim, a aula foi fluida, cara, foi muito legal, foi um bate-bola. Isso é bom demais, cara. Eu tava cansado, mas aquilo ali me supriu o cansaço. Foi assim, uma experiência. O que eu quero dizer para vocês, assim, por mais longínquo, por mais, vamos supor, digamos que lá num lugar mais isolado,
você pensa assim, poxa, cara, o pessoal lá deve trabalhar mal pra caramba, entendeu? Isso passa, às vezes, na minha cabeça, tá? Não sei se passa de você, mas na minha, poxa, o lugarzinho deve ser, o pessoal deve ser, assim, mais iniciante e tal, alguma coisa assim, né? Não, cara. O pessoal, cara, de Redken, assim, eles vão nos cursos lá. Pô, cara, muito legal. A dona distribuidora, Trabalham não bem. consigo lembrar o nome dela. Dona distribuidora. Oi? A Mari deve lembrar Dona que a Mari distribuidora tá... é sensacional. Sim. Cara, muito legal. Foi uma experiência incrível. Fui de novo lá. Fui 2 vezes lá. Foi muito bacana. Então, assim, várias situações assim que eu posso compartilhar com vocês. Daí é uma história mais longa, mas enfim. Esse é um exemplo, né, que as pessoas são sedentas, elas estão querendo informação. E quando Né? junta a vontade de ensinar, porque você tem uma caixa de ferramenta com várias coisas, com vários ingredientes que pode ser útil para alguém, e com pessoas que querem receber essa ferramenta, esse conhecimento, cara, é como você disse, fluiu. Não interessa que eles ficaram 7 horas Sim. esperando. Odila, Sim. é verdade, Dona Odila. Odila, isso. Exatamente, Valeu, que a Mari falou. Obrigado, saudade Mari. de Mari! Ó, em breve, Achei que era saudade da Odila. A gente tá... Tava saudade do Odila? Também estou. Não, Odila não tá aqui, né? Não, mas então, de ir lá, né? A gente vai começar De ir lá. Precisa, é bacana, né? Quando bater tudo isso daí, passar tudo isso aí, com certeza. Então, eu estava falando, junta a vontade da sua caixa de ferramenta, cheia de coisas ali, com as pessoas querendo conhecer, deu match, né, cara? Aí é só partir pro abraço e se você fosse até 2 horas da manhã, com certeza as pessoas iam e falassem, amanhã às 8 preciso estar aqui. Estaria Sim. todo mundo lá. Foi o caso. A educação faz isso. Com outra turma. E a educação faz... A maior parte das pessoas eram as mesmas. Mas daí já era outro curso. Um dia era de penteado e outro dia era de corte, entendeu? Isso é muito bacana. Isso daí é educação. A educação faz isso, né, cara? E é muito bacana. Tem uma coisa, papá. Muito bacana. E tem uma coisa com relação a isso que o Alan falou, que quando tu vai num lugar que as pessoas têm menos contato com educadores de fora, menos contato com materiais de fora, tipo com os desfiles que o Klaus disse que vocês faziam lá no Jacques Chani. Essa galera é sedenta, cara. Eles são sedentos. É por isso que eles não queriam deixar tu ir embora, Alan. Eles queriam pegar cada minuto contigo para aprender com alguém que vem de fora. E é curioso, né? Porque às vezes as pessoas que estão de longe, elas valorizam mais a tua presença do que as pessoas que estão em tua volta, que têm a tua presença em todo momento. Sim, sim. Né? Exatamente. Não precisava ser assim, mas é bem assim. Isso, às vezes, exatamente. A gente vê isso no salão, no dia a dia. Sim. No dia a dia. Sim. E aí é muito engraçado, porque você faz isso, aí um dia você pega e aparece num vídeo, aparece fora, aparece numa classe, aí o cara, pô, meu, viu o negócio que você fez lá? Eu falei, caraca, mas eu faço isso daqui todo dia aqui na cadeira. Sim. É aquela história que o profeta não é bem recebido na sua cidade. Vocês já ouviram essa história? Sim. E é exatamente bem por aí. Intercâmbio, né? Esse intercâmbio é muito bacana. Por exemplo, hoje a minha cidade também, aqui em Curitiba, ela tem uma boa referência também, sabe? Só que a boa referência de beleza. Só que, assim, muita gente daqui não quer pessoas daqui, elas querem pessoas de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim. Sem problema, eu vou para aí, Alan. Para fazer esse intercâmbio, entendeu? Eu e o Gui vamos para aí. Chama a gente, faz um bem bolado, faz uns grupozinhos aí. Com certeza. Meu sonho, cara, fazer um trabalho junto, assim. Trago você para cá, porque eu também, o povo, a mesma coisa daí é aqui, eu trago você para cá. Legal. Eu acho que o Alan tinha que ir lá para Ji-Paraná. O pessoal deve estar sentindo falta do Alan lá. Cara, foi uma experiência muito legal. E devem estar sentindo mesmo, né? Nossa, porque cara, tem lugares... pensa bem o tempo que leva, né, para ir um educador. Legal, cara. Sim. O tempo. Em Petrolina, no Pernambuco, também foi bem bacana, cara. A gente estava com uma turma de 20 e poucas pessoas também. É que, cara, eu vou tentar não ter muito, né, falar muito, mas enfim. A gente chegou lá. Vai lá, essas histórias são massas. Problema na transportadora para trazer as bonecas. Oi? Não segue, porque essas histórias é a parte mais legal.
É a parte mais legal. E aí o seguinte, e é engraçado, às vezes, tem pessoas que elas reclamam, né? Poxa, deu tudo errado, isso e aquilo. É, enfim, na vida, né? Às vezes, assim, nem um casamento, poxa, deu um probleminha aqui, um probleminha ali, uma coisinha ali, outra coisa ali. O que acontece? Cara, isso é história para contar. Isso é história para contar. Isso enriquece todo o negócio. Senão, Muito, assim, muito. foi um casamento, foi legal, pô, deu tudo certo. Não tem uma história, não tem. Então, assim, às vezes, quando acontecem essas coisinhas, tem história para contar, é um motivo de exemplo, de situações que Superação, aconteceram, né? de tudo. Então, quando a gente, enfim, comecei a dar o curso lá, estava já chegando as bonecas. O cara do transportador falou assim: já está chegando, já está chegando. Estamos aqui no salão. Daí um cara lá, que era um cara muito legal, muito bacana, chamava Eu Enes tenho uma Bob, boneca aqui, ó. que era da distribuidora de lá. Ele falou assim: rapaz, a distância que o cara falou vai demorar, hein? Eu acho que não chega antes do meio-dia. Daí eu disse Que assim: maravilha. cara, ferrou. Mas pelo menos ele me deu uma estatística, né? Daí eu comecei a bater bola com a galera, e assim, a galera até foi chegando um pouquinho depois, até o curso estava marcado para as 9h30, às 10 horas, não me lembro, e o pessoal começou a chegar até às 11, estava chegando gente ainda. Mas enfim, não tinha mais o que falar, eu já tinha dado toda a parte teórica, toda a introdução, tudo que eu podia falar, cara, eu tinha a mão na massa. Não tinha outro jeito, né? E não tinha boneca, cara, não tinha nada. Aí a gente pegou uma menina, cara, que era, tipo assim, digamos assim, ela era uma acompanhante, entendeu? Eu falei assim: se vocês quiserem, eu posso pegar, fazer uma demonstração do primeiro look, né? Com com a menina que era acompanhante, né? E ela aceitar Sim. também. Nossa, eu quero e tal. O menino tinha um cabelo mais enroladinho, aí a gente deu uma alisada nele para poder fazer os primeiros. Putz, cara, agora eu não lembro se era um curso de penteado, mas não vou lembrar agora, não me lembrar exatamente de qual que era, mas enfim. Era Magic Styling, eu acho que era. O primeiro dia era Magic Magic Styling, Star. o segundo dia já era tipo, como é que eu vou dizer assim, a gente já ia fazer os da coleção da época, né? Então o que aconteceu? Comecei a fazer os primeiros passos de tudo em cima da cabeça da menina. Aí eu pedia para cada um ir fazendo, né? Eu peguei ela, coloquei em cima do palquinho que tinha lá, né, do hotel, e aí todo mundo foi fazendo uma mecha, fui explicando e tal. E aí eu pensei assim, cara, agora essa parte aqui eu não vou ter como fazer nessa menina, porque eu preciso que todos façam. Aí eu peguei e falei para eles assim: olha, talvez por conta das bonecas a gente vai ter que estender mais um pouco o horário, né? Ficar até um pouco mais tarde, porque, né, eu tenho bastante informação para passar para vocês. Eu falei assim: não, tranquilo. Aí eu peguei e falei assim: vamos parar tudo. Eu queria que vocês me falassem qual que é a dificuldade de vocês, o que vocês gostariam de ver nesse curso. Daí cada um deu uma ideia e tal, e coisa, até anotei, né, nas expectativas também. Eu já tinha feito as expectativas, mas eu coloquei a expectativa daquele momento, enquanto as bonecas não chegavam. Cara, daí assim, eles queriam fazer ondas na época, eles queriam muitas ondas, e ondas, e ondas de revista, e Gisele. ondas da Gisele Bündchen e tal. Cara, aí eu comecei a trabalhar isso aí, entendeu? Fiz bastante Spiral Tongue na época, que eles não sabiam, né? E fui montando aquela menina. Cara, aí junto com eles e tudo, cada um pegava um pouquinho. E aí, meu, Isso cara, enriquece muito uma classe. quando a gente parou para almoçar, daí já era meio-dia a gente parou para almoçar, porque as bonecas já estavam bem perto. O cara falou assim: não, agora mais uns 20 minutos eu tô aí já, né? Falando com o cara da distribuidora. Todo mundo, na hora que a gente foi fazer o hands on the middle, né? Fazer a mãos ao meio, todo mundo falou assim: cara, já valeu o curso. Já valeu. Já valeu. Se a gente for para casa agora, já valeu o curso. E eu não fiz nada. Não fiz nada. Tipo assim, Foi só aquele papo. coisa simples, coisa do dia a dia, cabelo de revista, nada demais. Mas eles tinham essa sede, essa coisa. E aí eu senti assim: poxa, pelo menos eu ganhei o direito agora, né, cara? Pelo menos eu ganhei assim, a turma agora tá comigo, né? E aí quando chegou a gente voltou do almoço, já tava as bonecas lá, a gente organizou tudo.
E aí eu dei continuidade no curso, dei uma aceleradinha, e a gente terminou, acho que era umas 7h30 da noite, mais ou menos. Mas, cara, show de bola, eles amaram muito, né? Assim, justamente o problema. Se só tivesse, pegasse as bonecas tudo certinho, ia ser um curso normal, não ia estar nem contando essa história para vocês. Mas como deu esse contratempo, eu acho que foi a oportunidade de eles, enfim, ter aquilo que eles queriam, digamos assim, entendeu? Porque às vezes a gente montava muitos cursos e a gente não podia ficar muito preso nisso, né? Tipo, tinha que passar as informações que era como manda o figurino, digamos assim, né? E isso eu guardei muito para depois também. Eu sempre separava uma hora do curso, geralmente no final, para ter esse momento, para eles criarem também. Então, eu dava aquilo que a Redken pedia, né, que era o nosso itinerário que a gente precisava seguir, né, o roteiro que a gente precisava seguir. E aí, o que acontecia? Eu tinha um momento que eu falava assim, agora eu quero que vocês criem uma coisa em cima disso, entendeu? E começou a dar muito certo. Às vezes, até, tipo assim, até contrariei um pouquinho, de repente, o andamento do negócio, porque às vezes tinha alguns cabelos e, cara, o pessoal falava assim, pô, legal, mas esse cabelo eu nunca vou usar. Se a gente puder fazer uma outra coisa, aí eu pegava, dava toda a introdução de como que montava ele, só que daí a gente acabava fazendo uma adaptação, né? Eu saía um pouquinho do roteiro, que era aquilo que a Gabe falou, né? Do ônibus, né? Que a gente é o motorista. Motorista. A situação, na verdade, vai te colocando. Peraí, vamos ver o que eles precisam, né? Não adianta eu só impor, né? Não, é isso aqui e deu, tchau, né? Então, assim, a gente dançava de acordo com a música, né? Pilotava de acordo com a direção que eles davam. O GPS era deles, entendeu? Exatamente. Então, que saudade disso aí, hein, Alan? legais nesse sentido. É muito. Que saudade de ter que viajar, de ter que organizar as coisas no hotel antes do curso, Nossa. né? Ter que preparar tudo, aquela tensão que tu não consegue dormir direito. Preparar o curso antes. Saudade de um tu não consegue dormir né? direito. O Klaus eu acho que dormia bem, porque o Klaus já tinha uma experiência gigante no nosso oráculo. Já dormia super bem, hein, Klaus, antes de um curso. Mas eu acho que os demais era tenso, não era? Nossa. Imagina. É verdade. Mas, Alan, eu vou falar uma coisa. Tem uma coisa muito bacana que eu falo que falei até na aula passada, falei com a Márcia também, né, Gui? Eu falei que tudo isso, esse frio na barriga, esses medos, essas formas de preparar, só não eu como o Gui, nós voltamos a sentir dessa forma, cara. Dessa forma, porque a preparação aqui é a mesma. A gente não vem para isso daqui sem uma pauta, embora as pessoas não acreditem, sem um conhecimento, sem estudar a pessoa que vem até aqui. A gente Olha o flipchart vocês, aqui, ó. né, cara? Flipchart aqui atrás, ó. Então, olha lá, a gente estuda, então a canetinha. Gui, a gente precisa sentir essa sensação tudo de novo. E aí foi a hora que a gente desenvolveu isso daqui, cara, porque faz parte, e é um frio. 3 minutinhos antes de abrir essa live, eu e o Gui começam a se falar, e aí, vai lá, tirado na hora que começa. Sim. E aí a gente faz. Responsabilidade também, né, Gui? Exatamente. É uma tem responsabilidade. Vocês estão empreendendo, né, digamos assim, as pessoas, né, a atenção delas. Exatamente. Então tem que ter alguma coisa, né, que seja entregar um conteúdo agradável, um conteúdo, né, que seja válido, né? Exatamente, um conteúdo que seja válido. Então tem que ter estudo, pauta, frio na barriga, nós sentimos, vamos sentir a vida inteira. Eu tava nervoso, cara. Eu também, pô. Quando acabava a luz no curso de styling, o Klaus dizendo aqui, ó. Aí é pra matar, né? Acabou a luz, é pra matar. Cai energia. Poxa, eu tinha que improvisar mesmo, né, cara? Ai. Toca aqui. Vamos seguir? Vamos seguir, então? Olha, cara, tem que continuar nessa leva. Vamos até... Que horas são agora? 9h12? A gente vai até umas 11, Alan. Alan, pra gente seguir, então, tá? Cara,
a gente sabe que tu trabalha muito com editoriais, né? Pela tua experiência que tu falou no início lá com o Trabalhava Klaus, mais, né, cara? com o Mário, Sim, aí depois aí em Curitiba. Mas tu me inspirou muito com os sim, trabalhos que tu fazia. Eu acho que é bem nessa época de Magic Styling de Redkin, né? Tu fazia muito trabalho assim. sim, sim. E eu queria saber, Fazer cara, estúdio, né? Fazer sobre as bastante pessoas. estúdio. Isso, estúdio, estúdio. E eu queria te perguntar sobre essa tua Isso. experiência trabalhando com famosas, trabalhando com editoriais, com fotografia, com cabelos para moda. Conta um pouquinho com quem que tu trabalhou e como que foram essas experiências para ti, Alan. Cara, essas experiências já começaram já em São Paulo, né, cara? Então, assim, como a gente trabalhava na Augusta, tinha sempre tinha gente. Cara, não dá nem para listar, cara. É muita gente, assim, bastante gente das antigas também, né, cara? Até gente que já faleceu já, infelizmente. Mas, assim, cara, muita gente a gente, enfim, fez nessa época, né? A gente tinha um contato com o pessoal do Sai de Baixo, a gente trabalhava com o Falabella, ele tinha uma boate que chamava The Pool, e a gente fez um monte de trabalho lá também. O Klaus, ele tinha um contato de uma casa noturna que chamava Gitana em espanhol. E a gente ia muito para lá cobrir eventos, fazia desfiles lá, né? Cara, não tem nem como listar, assim, porque é muita coisa mesmo, né? Nem se fala da parte do teatro municipal, que daí é um leque gigantesco de coisas que a gente fazia, assim, fora do horário, cara. Tipo assim, saía às 6 horas da tarde, 7 horas, começava a preparar as modelos para elas se apresentavam meia-noite, 1 da manhã, e no outro dia, já cedo no salão de Sete novo, da normal. matina. Não, daí quando eu trabalhava lá no Itaim, daí era esse Não horário era mesmo, tanto. cara. Assim, quando eu vim para Curitiba, o que aconteceu? Aqui tinha tinha, né, muito evento. A cidade ela é uma cidade bem incentivadora de cultura, né, cultural. Então, assim, eu comecei a me envolver nisso aí. Tinha eventos que a gente fazia em São Paulo que vinham para cá, né, que nem o Avon Women Concert. Eu fiz o teatro aqui do Guaíra, várias celebridades também, tipo a Marília Pêra, ela veio fazer a Mademoiselle Chanel. Aí também a gente começou a fazer, na época aqui, a gente entrou pro Crystal Fashion, que era como se fosse o Morumbi Fashion que virou o São São Paulo Fashion Paulo. Week. São Paulo Né? Fashion Week. Isso. Aí nós tínhamos esse evento aqui, tá? Que era o Crystal Fashion. Ali, cara, o que vinha de galera de São Paulo, né, de Rio, Era porra, referência, né? várias pessoas, várias celebridades a gente fez e eles desfilavam, entendeu? Cara, não tem nem como te listar, velho. É muita gente, uma galera grande mesmo. Então, a gente era muito envolvido, isso principalmente na época que era do Giacchini, né? E a gente estava, como o salão também era um salão importante na cidade, começou a ter essa procura, né? Os organizadores de eventos queriam que a gente fizesse. Então, a gente fazia eventos também para o Senai aqui, que eram desfiles. Puxa, cara, fizemos muitas coisas. E nisso eu conheci, né, os meninos, são dois irmãos, Ernest, que são fotógrafos. Desculpa. E aí comecei a fazer alguns trabalhinhos com eles, só que assim, como eu já tinha toda essa bagagem, digamos até antes da Redkin ainda, eu tinha uma bagagem de trabalhar com teatro e de trabalhar com, como é que eu vou dizer assim, esse cabelo de efeito, né? Então, quando você faz um cabelo de efeito, é diferente de fazer um cabelo que é aquele cabelo que vai ter que durar, né? Faz um cabelo que a gente diz que é um truque, mas é um truque que fica bacana na foto, né? Então, assim, para fazer as externas, a gente fazia esses truques. Só que daí, às vezes, tinham editoriais que precisavam de um cabelo mais elaborado. E aí eu já estava em Redken. Uhum. Quando eu fazia esses cabelos, né, a gente tinha um diferencial, nós temos um diferencial, enfim, com a nossa bagagem dos nossos, digamos, do oráculo, né? Nosso Os grande amigo nossos Klaus encontros, e nosso falamos assim, né? E da inspiração o deles. Chicorro também, né, cara? Poxa, o Matheus, a Márcia. Então, cara, eles
tinham muito essa coisa da preparação do cabelo, né? E ali eu comecei a caprichar nas preparações do cabelo, porque, assim, às vezes, eu pegava um editorial que começava de manhã e a mesma modelo até de noite. E a gente, às vezes, tinha que mudar vários cabelos, né? Eu comecei a aprender que não é cabelo sujo, mas o cabelo que tinha bastante camadas de produtos, layers, né? Camadas de produtos, eles me davam um resultado legal no final, né? Então, nos últimos penteados, cara, eu fazia, parecia que eu tava com uma massinha de modelar ali, cara. Era uma coisa que, pô, o negócio funcionava. E sempre os últimos... Que demais, Alan. Né? Que demais ouvir isso. Muito, muito bom ouvir isso. Então, assim, eu comecei a sentir que eu comecei a experimentar, né, os produtos da Redken de maneira diferente, às vezes, né? Que até como a gente compartilhava nos nossos cursos também, né? Aí, quando eu estava em São Paulo, tudo, né? Com vocês, inclusive. Então, era muito legal essas misturas. E essas misturas faziam com que eu podia modelar aquele cabelo do que eu quisesse, entendeu? Então, assim, e isso era uma coisa que, às vezes, no estúdio, os caras queriam, né? Eles precisavam desse efeito, porque, assim, esses meninos que eu trabalhava, que eu trabalho até hoje, faço alguns trabalhos com eles ainda, infelizmente, caiu muito, né, cara? A procura, agora, principalmente com a pandemia, caiu a procura dos editoriais e parou tudo, né? Mas, enfim, eles me procuravam por justamente isso. Às vezes o pessoal ia lá, fazia aqueles cabelos, daí ficava aquele cabelo lambido, não dava glamour, né? E às vezes eu falei assim, não, vou chamar o Alan porque eu sei que ele vai fazer um negócio que vai ficar rico na foto, né? Voltando lá no Teatro Municipal de São Paulo, uma coisa que aconteceu uma vez, tá? Eu vou só compartilhar isso bem rapidinho com vocês. A gente foi fazer o cabelo da Carmen, tá? De Bizet, que é a peça Carmen, né? É uma peça francesa, mas conta a história de uma espanhola, né? Então, o que acontece? Ela tinha um cabelo que, quando eu entrei para ajudar a fazer esse cabelo, eu achei um exagero. Um cabelo muito volumoso, um cabelo muito difícil de fazer, porque tinham 3 Carmens, tá? Uma das Carmen tinha o cabelo liso. Então, para fazer aquele cabelo cacheado de espanhola, digamos assim, tinha que dar uma boa trabalhada, né? Então, o que acontecia? Aquele cabelo, ele precisava De estrutura, né? De estrutura, né? E eu sempre achava exagerado. Eu olhava assim, meu Deus, para que tão grande? Você vai ficar uma caricatura. A maquiagem era muito marcada e o cabelo era muito grande. E aí, o Celso, na época, que era o responsável pela direção técnica, né, desse evento, ele falou assim, não, vai lá no camarote, os 3 primeiros dias não tinha para o público, era só para a imprensa e para a gente ali, convidados. Eram 3 pré-estreias, né? Então daí eu fui assistir, cara. Inclusive até chorei, né? Porque, pô, eu até nem gostava muito de ópera, mas daí foi uma das primeiras que eu assisti e eu consegui assistir até o fim, até na verdade. Peguei um dia, troquei com um amigo e assisti até o fim. Mas voltando no cabelo, de longe ficava pouquinho. Mesmo exagerado, ele ficava pouco. Então daí eu pensava assim, cara, tem que colocar muito produto, tem que, sabe, trabalhar bem. Na época já tinha investimento da Redken, na época eles mandavam algumas coisinhas para lá também. Então comecei a ter essas experiências também com o produto, né? Então foi muito rico. Quando eu comecei a trabalhar então aqui com as produções, isso me ajudou também, né? Porque eu sabia que eu tinha que colocar uma quantidade que me deixasse aquele cabelo maleável, que eu conseguisse trabalhar com aquele cabelo. Isso foi atraindo a atenção aí dos meus, né, desses meus amigos, né, que são fotógrafos, e a gente fez muitos trabalhos juntos. E, cara, foi uma experiência incrível. E a foto é aquela coisa que você guarda pro resto da vida, né? De vez em quando eu olho umas fotos do Klaus lá também, eu falo assim, cara, que legal. Tem umas que eu até participei de alguma coisa ali, entendeu? E aí as fotos que eram dos editoriais, do Giacchini, ou da revista que nós tínhamos, né? Do Giacchini, então era muito legal. Deixa você falar um pouco. Muito que bom, massa, Alan. Ô, Gui, a gente tem que dar muito bacana mesmo saber, né, cara? Porque isso eu falo, se você não tivesse passado por tudo isso lá no começo,
feito as permutas que todo mundo fala hoje em dia que, ah, não. Talvez De você não graça. teria essa bagagem, esse conhecimento, né? Então é isso que eu falo. Você precisa primeiro doar. E o que você doa? Você doa a si mesmo, para Sim, depois você receber. Hoje você tem uma sim. bagagem que você pode cobrar o que quiser, porque através do seu conhecimento, quando você agrega valor, não tem preço, né? É aquilo que eu falo sempre, né? Então, isso veio lá do começo. Isso é a Sim, beleza da profissão, né? sim. Veio lá de trás. E coisa que jamais a gente saberia numa classe, conversando. Então, é É, muito bacana saber isso. Gui, vou dar uma muito acelerada, bom. né, Gui? Contigo, vai lá. Dar uma Faz a acelerada próxima aí, aqui. Vavá. Fala demais, né, cara? Bom, eu vou fazer uma, porque, assim, Gui, eu vou fazer aquela pergunta que eu gosto muito. Fala, vou falar, confesso para você que essa daqui nem estava na pauta, cara, mas eu vou falar porque o Gui me deu a liberdade de fazer. Você Não é um dei a cara que sempre liberdade, foi mas ele faz referência. igual. Você sempre, você Vai. sempre foi referência, cara. Eu vou falar agora nos dias atuais. Você sempre foi referência para mim nos cabelos loiros, nas mechas, na fotografia, na limpeza, no gestual, né? Eu brinco e falo que eu sempre chamei o rei das loiras. Cara, Para com isso. vamos trazer para os dias de hoje e eu quero saber qual é a sua inspiração, cara, porque quem não acompanha o Alan depois, ó, não sai agora, depois entra aqui, segue ele lá e vai ver os cabelos desse cara. Isso não é de agora, há muito tempo. Há E eu muito tempo. gostaria de saber de onde você traz essa fonte de inspiração, essa limpeza nas fotos, aqueles cabelos perfeitos nas mechas, desde de Não é Brown tão Jimson. feito assim, cara. Mas você sempre foi uma referência para mim. De onde você buscou inspiração? Como que você trabalha isso? Eu gostaria de saber, porque isso vai ser bom para mim e com certeza para muitos que estão aqui. Acho que preciso ouvir Com isso, porque eu certeza. nunca tive a oportunidade. Eu gostaria de saber. Vai, dá essa Eu também, força aí. eu Com também certeza. queria perguntar isso. Isso aí, a gente tem que perguntar. Não sai daqui sem a gente saber. Sim. O que eu quero compartilhar com vocês, até obrigado aí pela admiração aí, né, dos trabalhos, obrigado. Falei que não é tão perfeito assim, né? Mas assim, cara, o que acontece? O que a gente. Primeiro ponto, tá? Eu acho que assim, eu evoluí um pouco profissionalmente, para mim, né? O Alan, a inspiração que eu tinha de ser um profissional, eu tô chegando nessa ideia. Não consegui ainda fazer tudo que eu queria, claro. Mas o primeiro ponto, né? Eu sempre começo o ponto de partida, tá? É trabalhar com a qualidade do cabelo. Tá? Então, assim, antigamente, né, eu fazia muitos cabelos assim, eu ia muito na onda da cliente. Então, assim, eu sempre gostei muito de agradar a cliente, claro. Mas, Alan, o meu cabelo é preto, eu quero deixar ele platinado. E eu, como gostava de transformação, né, inclusive antigamente até eu colocava o antes e depois um cabelo preto, depois uma foto do lado do cabelo loiro. Tá? Só que assim, digamos assim, uma transformação que na foto dava um efeito, chamava atenção, porém também eu atraía pessoas que tinham aquela mesma vontade da morena ficar platinada, né? E com o tempo, cara, eu podia usar os melhores produtos, né? Que a gente sempre usa a Redken, é o meu primeiro produto. Às vezes, quando tem alguma coisa que tem falta, a gente substitui com uso kerastase também. Então, o que acontece? Eu percebia que aquele cabelo não estava indo para frente. Ele estava ficando com as pontas, por mais que a gente cuidasse tudo, não estava ficando legal. Tá? E assim, eu tentava tirar uma foto, cara, a foto não ficou legal. A foto ficava com o cabelo, parecendo cabelo arrepiado. Poxa, eu olhava assim, cara, isso aqui eu não vou publicar, não está legal. Né? Aí eu comecei a trabalhar esses cabelos. Né? Eu pensava assim, não, eu vou ter que dar uma melhorada no meu style. Eu caprichava e tudo, e mesmo assim eu não conseguia o resultado legal para foto. Daí eu falei assim, cara, eu não vou mexer muito no meu style, eu vou mexer na minha química mesmo, vou mexer na minha técnica. Aí eu comecei como é que eu vou dizer assim, preferir, né, publicar os cabelos, por exemplo, das morenas iluminadas, né, com os dark lights, a gente chama de dark light. Então,
comecei a caprichar esses cabelos, né? Nesses cabelos que, digamos assim, não precisava de tanta química, né? Você pegava um cabelo castanho, na altura do 4, por exemplo, e você trazia uns 3, 4 tons, né? Isso, inclusive, até a gente tinha umas técnicas que a gente fazia nos cursos, que até a gente criava, né? Para Redken e tudo, né? A gente fazia as criações, cada um criava a sua na época, né? Na época que tinha um Blondie, que quando veio a primeira vez, né? O Shades EQ também. Então, o que acontece? Eu queria criar situações onde eu trabalhasse menos o cabelo, né? E cada vez eu fui preferindo mais esse tipo de cabelo. A loira, fazia uma loira? Fazia, mas eu fazia uma loira que já era loira. Ela tinha já uma base 6 por aí. Sem esturricar, Eu sem sensibilizar, né? A ideia era essa. Isso. Por mais que você cuide, por mais que você tome cuidado, muitas vezes a cliente também ela não vai dar continuidade. Você fala a receita para ela, olha, você tem que levar isso aqui, você tem que usar essa máscara, você tem que fazer um tratamento intensivo, uma cauterização uma vez por mês, né? Elas não fazem isso, elas não fazem. E aí é o seguinte, teve casos, né, dessas que faziam essas mudanças radicais, que eu falei para ela assim, hoje eu não vou fazer o teu cabelo, você veio para fazer as mechas, mas hoje a gente vai tratar. E na próxima nós vamos fazer um teste, para ver se a gente consegue chegar nesse ponto. Na verdade, eu fui começando como é que eu vou dizer assim, até, infelizmente, espantando um pouco essas clientes, né? Eu não queria espantá-las, eu queria que elas aceitassem essa ideia de que a mudança radical para ela não estava sendo bom para a qualidade do cabelo, né? E aos poucos eu fui investindo mais nesses visuais um pouco mais sutis, com mais efeito do que transformação de cor, né? Então, assim, Sim. Atualmente eu procuro trabalhar no máximo 5 tons. No máximo, é o máximo que eu trabalho, 5 tons. Isso é incrível. Então, assim, uma dica ótima, né? Eu Já não tô gosto anotando de aqui. fazer 5 tons. E mesmo os 5 tons, dependendo da qualidade, do histórico da pessoa, às vezes ela faz uma progressiva, às vezes ela faz, tipo assim, tem um histórico daquele cabelo, e mesmo os 5 tons não vai dar certo, né? Então eu fica legal, né? comecei a trabalhar isso, digamos assim, a qualidade do cabelo, né? Procurando chegar na qualidade com naturalidade, né? Por isso que a gente geralmente hoje em dia eu não faço mais as mechas tão marcadas na raiz. Sempre eu gosto de dar uma esfumada, sempre eu gosto de trazer uma naturalidade. Por quê? Não é só porque é modinha, porque, enfim, daqui a pouco eles vão até inventar, né? Já tem gente fazendo mecha marcada de novo e tal. O que acontece? Essa não marcação, né? Ela pode ser até... Tem cabeleireiros que falam assim, os mais antigos falam assim, poxa, cara, você está fazendo uma coisa que está durando muito esse cabelo, né? Mas é isso que eu quero. Eu quero que esse cabelo fique bonito, né, na cabeça dessa cliente por mais tempo, tá? E que as pessoas que estão na volta dela vejam que o cabelo dela está bonito por mais tempo. Isso aí, na verdade, às vezes a gente perde naquele retoque, né? Poxa, eu preciso retocar a raiz todo mês. Você perde nesse retoque, mas você ganha na questão da qualidade e que as pessoas vão observar isso aí. Então, o que acontece? Sim. Quando a mecha não está tão marcada na raiz, você não percebe aquele crescimento, aquele cabelo dura mais. Se ele dura mais, eu não tenho a aplicação da química toda hora ali, né? Além de não marcar e não te dar aquela sensação de que, pô, eu preciso retocar a raiz, também tem a questão de que ela vai conseguir tratar melhor esse cabelo, vai dar mais naturalidade, e eu sinto que eu estou atraindo mais esse público, né? E que é uma coisa mais suave, uma coisa mais leve, uma coisa mais que inspira naturalidade, tá? Aí eu comecei a fazer com a brincadeira dos cursos, desculpe, com a brincadeira do estúdio. Os meus amigos lá, eu amo eles, tá? Eu só tô falando assim, só que eles são chatos para cara, tem um fiozinho que tá aqui, pô, tem um fiozinho que tá ali. Aí, cara, tipo assim, eu tô olhando, às vezes não tem nada, mas na foto tá aparecendo, entendeu? E assim, dependendo de onde tá o fio, cara, ele incomoda. Que nem o cabelo, ele tá num alinhamento bem legal. Aí tem um fio que tá atravessado aqui. Ele
ele não vai dar continuidade. Aí a Redken entra, né? A Redken entra em ação, não só com os produtos, mas com o conhecimento que a gente tem, né? De fazer aquela limpeza direitinho, usar o produto certo, usar um pouquinho da Rewind, não demais. A Rewind, ela, cara, a minha ferramenta, digamos, uma das principais que eu tenho, tá? É lógico que eu uso o spray também, mas assim, para fazer um pouco a limpeza. Então, o que acontece? Geralmente a gente usa o Spiral Tongue, né? Todo ele para trás. Estou falando para vocês na foto, no caso, né? Claro, claro. Gosto de dar esse efeito porque o Spiral, o que ele faz? Ele traz o cabelo de trás, de baixo vem para cima, né? Quando você faz uma mecha muito sutil, às vezes faz uma escova lisa, cara, você não consegue sentir essa dimensão, esse 3D do cabelo. E o Spiral, por exemplo, para trás, você colocou o cabelo e passou aquela natinha de rewind na mão e vem dando uma limpada naquele cabelo, joga um sprayzinho, joga o cabelo todo para trás, passa um spray, depois joga ele para frente, o cabelo ele fica todo encorpado e já vai alinhando todos aqueles fios. Aí uma escovinha por cima, um pente, coisa, para você tirar aquela foto. Para sair uma foto legal, às vezes você tem que tirar umas 30 fotos, né? Com o celular, com uma câmera boa, com uma ring light, que é muito importante a ring light. Se tiver uma iluminação boa no salão, tira com a ring light, e aí para você dar essa dimensão de 3D nele, entendeu? Porque você vai enxergar a mecha que está clara por baixo, ela vai vir para cima, né? Então, assim, comecei digamos assim, a unir a ideia do estúdio, a ideia de não fazer tão uma mudança muito radical de cor, aliado com a saúde do cabelo. Então, hoje em dia, eu trabalho com mais prazer nesse sentido. Eu tenho na minha consciência que eu não estou estragando o cabelo da cliente. Ah, mas ela queria bem mais claro. Eu falei assim, cara, eu tenho uns colegas aí que eles fazem, entendeu? Então, assim, peguei numa fase da minha vida, eu penso assim, eu tento também fazer coisas que me dão prazer, né? Então, assim, eu tenho meus hobbies, eu gosto de fazer um monte de coisa, mas, assim, no salão, eu quero trabalhar com essa pessoa que quer trabalhar com a saúde do cabelo. Por isso que a Redken também é importante para mim. A Redken, ela é minha ferramenta, que eu consigo fazer com que ela use em casa, que ela faça a lição dela em casa também, entendeu? Ô, Vavá. Oi, Gui. O cara junta. Olha o segredo do Alan. Claro que tem toda uma história atrás desse loiro, né? Não é só isso, não. Aqui, cara. Tem muito. Mas olha só, ele une a experiência dele, a expertise dele de Redken, que é o tratamento, o cuidado, a tecnologia e a finalização, com a experiência dele de produção, de estúdio, para aquela foto perfeita, para não ter aquele cabelinho fora do lugar, né, Alan? Não é perfeito para o teu nível de exigência, mas nós que vemos aqui é perfeito. Nossa, a gente vê. Mas, Alan, o que tu nos deu aqui, como a Cora falou, que foi uma dica é o seguinte, essa dica do acabamento, da perfeição e do cuidado com o cabelo é o que muitas vezes os cabeleireiros não têm, né? Eles querem clarear o cabelo no talo, vai até o final e querem um cabelo perfeito. E às vezes são coisas óbvias, né? Que a gente está careca de saber, porém, na rotina do dia a dia, a gente cai naquela rotina normal de querer clarear cabelo até o final e querer finalizar correndo para a cliente ir embora e perde oportunidades dessa perfeição. Porque isso aí é uma perfeição, né, Alan? É querer o melhor. Por mais que não seja... Aqui a perfeição é quase impossível de alcançar, né? Sim. Mas por mais que não seja perfeito, tu tá em busca disso. E tu criou padrões, uma forma de buscar essa perfeição, e esse é o resultado do teu trabalho. Já quero saber se tem um curso já engatilhado aí, porque dessa água eu quero beber, pô. Só mais uma coisinha, o Alan agora, falou de Spiral Tongue. Nosso descolorante agora, cara, a gente vai poder compartilhar bastante isso agora, cara. Só para quem estiver escutando e não sabe o que é o Spiral Tongue é aquela técnica de Redken que, com o modelador de cachos, né, que a gente torce a mecha através do tambor ali, né, do modelador de cachos. E aí fica é diferente do que deixar ele cacheado, né? É uma onda com um torcido, é diferente a coisa. Com perfeição, com torcido, né? Ela envolve em volta dela mesmo, é muito bacana. Você já está usando Redken? Né? Só
só dando um exemplo, né? Geralmente eu peço para as meninas lá, que é a minha equipe, né? Deixar ele um pouquinho mais marcado para eu poder limpar ele. Porque às vezes, se você deixa muito solto, na hora que você vai limpar o penteado, passou um pouquinho na rewind, ele já vai dar uma deitadinha, ele vai dar uma queda, uma caidinha, né? Então, Baita assim, dica, Alan. se ele tiver, não muito, né, muito pequeno, porque senão até demora. Às vezes a cliente já está lá 3, 4, 5 horas, às vezes, elas não aguentam mais também, né? Então, assim, geralmente eu pego mais as modelos, né? Agora a minha página está meio pobre ali, porque eu estou com poucas modelos agora, não estou fazendo quase nada de modelos. Então, uma outra cliente que ela quer aparecer, ela gosta e tal, aí a gente tem feito. Mas então, eu deixo um pouco mais montadinho para poder fazer essa limpeza depois, né? E aí, cara, na foto dá muita diferença. Não pode dar também aquela limpeza demais ao ponto de ficar pesado, aquele cabelo ficar com excesso de produto, né? Mas essa limpeza é bem importante. E o spray, o force por cima também, ele ajuda muito a fazer essa limpeza, sabe? Então, adorei saber. Baita, já valeu a live, Precisa... é que nem o pessoal lá. É que nem o pessoal lá de Paraná. Já valeu o curso. Já valeu a live. Pra mim, já. Já valeu a live. Pra mim, vamos já valeu seguir? A live, podcast e o canal do YouTube. Segue aí, Gui. Alan, segue aí, que a gente assim, já tá 5 horas aqui já. A gente já tá 5 horas. Tá aparecendo o curso lá de Ji Paraná. 1h37, cara. 1h37. Olha só, Alan, a gente precisa te perguntar algumas coisas para finalizar, tá? Mas daí vamos fazer o seguinte. Eu mando a pergunta e tu toca na lata pra gente tocar a ficha, pode ser? Tá, claro. Vamos lá. Claro. Então, a gente já viu que tu é um cabeleireiro top, Alan. E não é querer encher tua bola. Tu é um cara que tem muita experiência, Alan. Tu trabalhou com grandes caras, tu tá numa equipe sensacional de head, quem te dá todas as ferramentas, né? Mas, sim, com certeza, sim, tu já enfrentou dificuldades nessa tua trajetória, né, Alan? Porque todos nós passamos por dificuldades, né? E eu queria te perguntar, Alan, como que tu supera e enfrenta as dificuldades? Porque é uma coisa que todos nós, desde a dificuldade na família, em casa, até uma dificuldade no cabelo, o cabelo não abre, sabe? Não tá conseguindo, um dia ruim. Como que tu usa a tua mente? Como é que é a tua mentalidade, Alan, para enfrentar um dia ruim, uma dificuldade na tua vida? Muito bom saber nos dias de hoje. Sim, eu acho que assim, uma das maiores dificuldades que a gente teve foi agora, né, cara? Essa pandemia, sim, ela, tipo assim, ela veio para, sabe, principalmente a gente... Eu sou um cara, assim, que eu comecei a investir um pouquinho mais nesse lance das loiras, né, das mechas, tudo, mas a gente sempre faz, né, cara, tipo eventos, né, casamentos, tem noivas. Eu tenho uma menina que trabalha comigo que, poxa, cara, eu fico até sentido, assim, eu não consigo ajudar mais ela, porque, tipo assim, ela trabalhava, ela fazia penteado também, cara, na minha equipe, entendeu? Ela já fazia os penteados, ela estava numa ascendência muito legal também, sabe? Aí tem as outras duas que elas são mais dedicadas na parte de mechas, e elas, cara, elas arrasam na parte da mecha, tipo assim, em cuidar com o cabelo. Porque assim, não é só fazer a mecha, montar e depois lavar. Você tem que ir ali, sim, passa numa parte, passa para outra parte, você tem que ver separar as mechas que já tem o produto, né? Tudo é trabalhoso, não é só tacar ali produto em cima e deu, né? Então, assim, elas são bem cuidadosas nisso aí. Enfim. Então, a parte de eventos, ela foi aniquilada, né? Então, nós não temos mais eventos, né? O maquiador está morrendo, o cabeleireiro que trabalha só com penteados também tá, né? Nossa, então, assim, eu acho que assim, a gente tem que buscar alternativas, né, cara? Para você suprir essa necessidade, digamos, desse momento difícil, né? Eu criei outras coisas. Eu só não criei cursos e coisas assim, porque às vezes, eu vou ser bem honesto com vocês, teve momentos dessa pandemia que eu não estava muito em cima daquele cara. Acontece com todo mundo. Eu estava me virando, eu estava precisando, assim, tipo, eu atender algumas clientes em casa, né? Então, assim, é sobreviver, né, Alan? Virar, né? Eu tenho alguns colegas, alguns amigos que
trabalham com educação, que eles conseguiram fazer cursos online e vender esses cursos e ganhar dinheiro com isso. Eu não tive essa inspiração e não estava no momento. Eu não estava nessa vibe, digamos assim, né? Mas eu acho que, assim, sempre a gente tem que... Estou dizendo assim, não só essas dificuldades, mas quando eu vim para Curitiba também, eu tive que começar do zero de novo. Então, assim, é você ter a mente aberta para você criar digamos assim, ficar receptivo a tudo isso, entendeu? Deixar as coisas fluírem também. Eu acho que o primeiro ponto é você estar com sempre trabalhar a energia, né? A energia, ela é fundamental porque é aquilo que você está transmitindo, né? Isso, às vezes, cara, não tem como você ser um ator tão bom que você consiga fazer uma coisa que não está dentro de você, entendeu? Então, assim, É, verdade. se é para dar uma dica, né? Acho que assim, a gente tem que procurar trabalhar essa energia, os pensamentos e a energia positiva. Então, eu acredito muito nisso. Minha mãe me ajuda muito com isso também, cara. Tipo assim, ela é uma pessoa muito espirituosa, assim, sabe? Então, tipo, ela me ajuda muito nesse sentido. E se apegar com um cara lá em cima, né, cara? É o nosso, sabe? A nossa base, Bacana. digamos assim. Sim. Muito bacana. Eu Que toco bom, agora, Alan. Gui. Isso é isso, né? A Vai. pergunta? Bom, Olha, é isso bom, que mesmo. já falamos, já que falamos de dificuldade, vamos falar como a família te ajudou neste momento a enfrentar as dificuldades, superar esses desafios da carreira. Como que a família foi ali, as suas três meninas? Como que foi? E sua mãe também, que você acabou de Sim, dizer. sim, sim. Minha mãe mora bem pertinho também, né? Então, assim, cara, digamos que a gente tinha um ritmo de vida, a gente tinha uma, digamos assim, a gente estava, como eu vou dizer assim, numa ascendência, digamos assim, né? Poxa, tinha as nossas dívidazinhas, tinha, né? Os Tal, trabalhando planos, mas tinha isso e tal, plano, normal, tinha tudo. todo, né, o cidadão aí, né? Aí você vai adquirindo umas coisas e tal, e tal. Mas, assim, a dificuldade da pandemia, eu acho que fez a gente, né, se voltar muito para dentro da gente mesmo, né? E também a gente descobriu, né, que a gente consegue ser feliz e a gente consegue viver bem com um pouco menos também, entende? Então a gente acabou se adequando e eu tive muito apoio da família, né, da minha família aqui, né, das minhas meninas, nesse sentido também, né? Porque elas também tiveram que voltar, digamos, estavam acostumadas com algumas coisas que a gente teve que cortar algumas coisas, né? Então, Aqui o apoio também. foi total, cara. Graças a Deus. Aqui É, e também. é normal, né, cara? Principalmente, Cortar, cortar né, pessoal mesmo. da nossa É. área, né? Tem que Não, se e eu falo, adaptar, né? e é Teve muito coisas que a gente bacana teve que falar isso. fazer. E outra coisa, cara, tipo assim, a gente às vezes fica numa posição muito, sei lá, o carro tava bom ainda, mas vamos trocar, sabe? Eu tinha terminado de pagar esse último carro que eu peguei, eu tinha terminado de pagar ele, tipo, no janeiro, e aí em março foi a pandemia, entendeu? Então, eu tive esse ponto positivo também, né? Só que Nossa, eu Felicidade. ia, quando eu terminei de pagar, eu vou trocar, né? Ficar no máximo 3 anos com o carro. Daí, cara, agora eu descobri que o meu carro não é tão ruim assim, cara. Preciso trocar. O telefone não precisa trocar. coisa boa. O Eu tô celular muito tá de boa. bom. Eu acho que assim. E isso aí Trocar vai para ficar quê? para depois também, né? Eu acho que as pessoas vão começar a ter um pouco mais de consciência nisso, né? Se existe algum ponto positivo, né, de toda essa loucura aí, eu acho que é isso, né? Ô, Vavá. Ressignificar. Oi? Ressignificar. Pode falar, Gui. Ô, Ok. Vavá, é que Pode chegou uma tocar, segue aí. mensagem aqui. Não sei se tu conhece, Vavá. Aham. Opa, chegou. Acho que é uma seguidora aqui. Silvia Palombo. Fala aí. Conhece, Alan? Nossa! Fala aí. Ó, Isso aqui é o Ela motivo para eu estar em ela Curitiba, né, velho? mandou mensagem? Fala aí. mandou aqui uma mensagem, ó. Hoje é Ela vai pegar um homenagem, mês aqui, tô há quase 22 anos. ó, Alan, ó. Tá vendo? Hoje a homenagem vai para ele, Alan Zamariotti, meu companheiro de jornada, É, amigo e amado. E aproveitar para sim, agradecer por você se preocupar tanto com a nossa família, ter um bom marido e um isso, cara. excelente pai.
Ele é uma pessoa Meu Deus, muito eu tenho talentosa em tudo que faz. Faz bem feito e com muito amor. Consegue consertar, transformar, tudo ao seu redor se torna mais belo. E eu e minhas filhas, Vitória e Sofia, sempre brincamos que parece o MacGyver. Te amamos muito. Silvia, Vitória e Sofia. Isso é verdade, cara. Viu? Conseguiram me emocionar, viu? É a tua família, Alan. A tua família te mandando essa mensagem. Show de bola, A cara. gente fica feliz que te emocionou, Não é Alan. fácil, não. Vamos demais, essas encrenquinhas aí, cara. Porque tu é um cara que tu pode não saber, mas tu já nos emocionou, Alan. Nos cursos, nos encontros, tu já nos emocionou antes. Então a gente queria te trazer aqui como uma forma de homenagem, né, Vavá? E que coisa boa poder fechar com chave de ouro com a mensagem da tua família. Boa. Tá difícil. Quer dizer alguma coisa mais? Tá difícil agora, né? A gente fala por ti, Alan. A gente quer te agradecer por esse 1h, 47 minutos, Alan. Batendo papo, conhecendo sobre a tua carreira. Eu falo demais, cara. Mas, Alan, era isso que a gente queria. A gente queria ouvir tuas histórias. O Klaus, tem certeza que o Klaus se envolveu em muita coisa aqui. Ele se identificou, ele curtiu. A Cora, o Ricardo, todo mundo. Então, cara, muito, muito obrigado pela tua presença aqui. Esse conteúdo a gente vai poder ouvir depois. E eu vou querer ouvir tuas histórias depois, porque quando a gente está aqui na live, a gente não consegue prestar tanta atenção como ouvindo depois. Quer falar uma coisa mais aí, Vavá? Eu só quero agradecer a sua presença, a sua paciência, você dedicar o seu tempo, né? Para você estar aqui com a gente e falar que você é uma fonte de inspiração para mim, para o Guilherme. Me sinto honrado com isso. Por mais que você ache que não, né? Você, dentro da sua humildade, você é um cara muito importante na minha vida. E gratidão, um beijo no seu coração. Você é um irmãozão e a gente vai estar mais junto, próximo sempre. Só de outra forma. Sim. E obrigado. Gui, toca aí. Cara, Quer falar alguma coisa, Alan? Eu que agradeço. Se a Mari tivesse aqui na telinha, aqui, ela estava chorando já também, junto com a gente. Ela ficou um bom tempo. Fazia, cara. Putz, era muito legal. Ela ficou um bom tempo, cara? talvez tenha. Bom, né? E vai voltar, Alan. A gente vai voltar a se encontrar. Sim, não, também. Essa fase, eu falo demais, essa fase vai passar. Essa fase vai passar e a gente vai poder retomar. Redkin está crescendo, né, galera? A gente no meio da pandemia e a marca trazendo coloração, tonalizante, pó, tá trazendo tudo. Isso significa que no futuro muito próximo a gente vai voltar a se ver, nos encontrar e viajar pelo Brasil aí, hein, Alan? Sim. Vamos terminar então? Ji-Paraná, todo mundo. Vamos fazer um encontro em Ji-Paraná. Galera, muito obrigado. O papo de beleza fica. Muito obrigado mesmo. Aqui. Coração mesmo, cara. Vocês me darem. Faz as fotos aí, gente. Quem tiver aí. Dá uma Klaus, tá aí, tira um print tiver nosso. Print, marca a gente. Tira um print nosso aí, galera. Faz um coraçãozinho aí, Alan, pra nós. Marca. Fui. Faz um coraçãozinho aí, Alan. Foi. Foi, print aí, manda pra gente. Fica por aqui, fui! Um abração. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo Papo de Beleza. Valeu! Obrigado mesmo.